Normalmente quando as pessoas elas procuram um vídeo no YouTube é em busca de respostas, né? Normal isso acontecer, é a coisa mais normal do mundo. Só que aqui funciona justamente o contrário. Eu faço os vídeos porque eu preciso das respostas. E eu sei que muita gente aqui que acompanha ReZero também sabe o que acontece mais pra frente na novel, já tem as informações e eu quero as respostas. Eu precisava fazer esse vídeo comentando esse episódio não só por esses questionamentos que eu tenho a fazer nesse vídeo aqui, mas principalmente também por conta de duas grandes ironias que esse episódio trouxe em relação ao Subaru. Se a gente fizer um resumeco aqui, a gente tem dois cenários nele, dá pra dividir em três ali, né? O primeiro deles, o Subaru interagindo com a Beatrice, e mais pra metade do episódio, mais pro final do episódio ali, a interação dele não exatamente com a Emília, né? Mas eu acredito que seja a própria bruxa da inveja mesmo, e também a interação dele com o Rosval, que a gente vai falar daqui a pouco. E a grande ironia, a primeira grande ironia se trata da interação dele com a Beatrice, porque, resumindo o que está acontecendo, ele vai até o castelo conversar com a Beatrice e ele descobre que o livro que ela seguia os mandamentos, né? Seguiu o roteiro para basicamente ditar a vida dela, não tinha uma continuação, chegava numa altura em que não tinha mais nada escrito, ou seja, a personagem ela deduziu que aquele seria o fim da vida dela, né? Ela, depois de ter seguido todo aquele mandamento, não seria exatamente um mandamento, né? Mas funciona como se fosse um mandamento aquele livro para ela, né? Como se fosse realmente o roteiro de vida, o roteiro da vida dela. Chegando ao fim, ela deduziu que aquele seria o momento dela finalmente morrer. E ela acaba deduzindo que quem seria o responsável por isso seria o próprio Subaru, afinal, ele estava meio que na hora certa, talvez no local certo, enfim, né? Mas quem acaba aparecendo também é a própria Elsa, que acaba assumindo esse papel. Eu não acho que seja, e fica um questionamento, o primeiro questionamento, se trata de algo relacionado ao destino ou foi só realmente coincidência que o livro dela chegou ao seu fim, não tinha uma continuação, ao mesmo tempo em que o Subaru e a Elsa eles estavam presentes, né? Então um dos dois acabaria coincidentemente assumindo esse papel de acabar com a vida dela e também acabar por consequência quebrando o contrato também, né? Ainda são coisas que estão meio confusas, ainda estão sem tanta explicação assim, e eu acho que essa falta de informações que a gente tem talvez tenha prejudicado um pouco a experiência que eu tive com o drama que foi feito em cima dessa personagem nesse episódio. Eu confesso que, por conta da gente não ter tido totalmente o backstory dela, eu fiquei tipo, tá, beleza. Eu sei quem é a personagem, mas eu não entendo completamente ela, então será que eu devo me compadecer tanto assim por ela, sem eu conhecer totalmente o passado dela? Eu sei que ReZero trabalha muito com isso, em ir pincelando aos poucos as informações e entregando muito aos poucos as informações de forma muito contextualizada e entregando ali, né, devagarzinho, mas nesse caso eu sinto que prejudicou um pouco a experiência, porque eu realmente não tive tanta conexão assim com a personagem, eu não consegui sentir tanto assim o drama, que o peso que ela estava sentindo naquele momento. Mas partindo da perspectiva do Subaru, já muda um pouco as coisas, porque a gente acompanha ele desde o começo. E a grande ironia que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo em que o Subaru, ele, desde que começou nesse mundo, desde que entrou nesse mundo, está tentando salvar todas as pessoas queridas que ele considera à volta dele, imagina a grande ironia que é, da perspectiva dele, se deparar com uma situação onde uma das pessoas que ele quer salvar, quer manter viva também, quer morrer. É muito irônico isso, porque o Subaru ele tenta proteger aquelas pessoas de terceiros. Mas nesse caso, por mais que tenha também a atuação da Elsa, o que acontecia era que a própria Beatrice queria acabar com a própria vida dela. Então isso acaba também se tornando um outro desafio, além dos próprios desafios externos que ele já tem que enfrentar. Ele tem, caraca, eu cuspi exatamente no canto da lente. Mas se torna algo completamente imprevisível e inédito para ele. Foi isso que eu gostei dessa primeira parte do episódio. Agora, depois que tem a atuação da Elsa, tem a garotinha da vila que também aparece, e ela também estava aliada com a Elsa, eu fiquei tipo, mano, por quê? Só pra dizer qual era a localidade, qual era a hora, eu não sei, alguma coisa, ela devia ser alguma informante de alguma coisa, né, a garotinha lá, mas a gente descobre que ela estava aliada a Elsa, provavelmente passava algumas informações pra ela, e ela acabou aparecendo no palácio naquela hora, acredito eu. Agora, o conflito acontece, a Beatrice infelizmente acaba morrendo depois de um pequeno confronto. O Subaru, cara, aquela cena onde ele fica cego de um olho, cara, eu gostei da cena porque foi muito rápida, sabe? É como se a perspectiva dele foi exatamente como foi a perspectiva dele, sabe? Ele no meio do conflito lá e ele vira e rapidamente a tela já apaga, sabe? Porque logo em seguida a faca já entra no olho dele e já fica meio perdido sem conseguir ver mais nada. Então a cena foi bem rápida, bem dinâmica e casou muito bem pra passar a sensação, né? De completamente tipo,
caraca, deu um preto aqui porque fiquei cego. Depois ele é transportado para a prisão de volta e ele tem a interação dele com a Emília, que eu acho que ali tá sendo assumida como bruxa da inveja. E o que eu quero falar em relação a isso é que essa sempre foi uma grande dúvida pra mim, porque por mais que fosse bastante óbvio, até alguns episódios atrás, eu não sabia, eu não tinha certeza total de que eram duas pessoas ocupando o mesmo corpo, né? Que é o que parece que tá acontecendo. Tanto a Emília quanto a bruxa da inveja, elas ocupam esse mesmo corpo e acabam alternando de personalidade. É isso que eu acho. Mas a segunda grande ironia desse episódio é mais pro final dele, depois desse primeiro encontro com a Emília, ele vai encontrar com o Roswaal finalmente. A gente tem uma conversa que eu fiquei, caraca, mano. Ele matando a Ram, ou Ram, dependendo da pronúncia, e matando o Garfield também, cara. Aquilo eu acho que foi só pra demonstrar realmente o quanto ele é determinado a seguir os objetivos dele. Ele realmente, pra comprovar, né, a filosofia de vida dele, por mais que ele tenha um certo apreço pela personagem, ele realmente tá disposto, sabe? No fim das contas, ele ainda consegue passar por cima daquilo sem grandes problemas, sem se abalar tanto assim. E claro, também, né, com o objetivo de o Garfield não atrapalhar a conversa deles dois. Agora, a conversa deles dois, primeiro, o Roswaal, ele tem um dos evangelhos, e é dito que aquele não era um falso como o da Beatriz, era um verdadeiro. Eu fiquei, tá, você tem alguma relação com o culto da bruxa? Você é algum servente dela, algum seguidor do culto da bruxa? O que diabos está acontecendo? Você também disse que tem algum voto, você não pode quebrar esse voto, aparentemente. Então, o que diabos está acontecendo? Já começa por aí. Todo o passado do Roswaal, todas as motivações dele são muito esquisitas, realmente ficam um grande ponto de interrogação. Ainda mais ele dizendo que queria fazer com que o Subaru se tornasse alguém como ele, que só liga para os próprios objetivos, que não tá nem aí, no fim das contas, para terceiros, né? Só realmente tá seguindo a vida dele conforme os próprios desejos dele. E o principal motivo dele matar os dois era também para confirmar a hipótese dele de que o Subaru realmente volta da morte, por isso ele não ter se abalado tanto ali naquela hora quando ele viu os dois caídos mortos, né? Então realmente eu não sei se, outro questionamento aí, eu não sei se o Roswaal ele já tinha uma certa dúvida em relação a isso, mas se ele tinha uma certa dúvida em relação a isso, significa que ele sabia que o conceito desse poder existia, o retorno da morte existia, ele sabia que a definição disso existia, e com a confirmação agora da reação do Subaru, ele pôde ter essa confirmação, ou ele simplesmente chutou assim do nada, esse maluco tem alguma coisa esquisita. E aí fez o que fez pra tirar essa dúvida. Eu não sei, ainda tá aí outra interrogação em cima disso. E depois os coelhos aparecem, como o Roswaal ele tem muita magia, acabou que os coelhos eles foram atraídos e ele acaba morrendo. Só que ficou meio esquisito ainda a motivação do personagem. Ele sabia que ele mesmo não voltaria à vida, não voltaria da morte, mas ele sabia agora que o Subaru ele voltaria. Então eu não sei se ele quer que o Subaru ele volte da morte e assim acabe salvando o próprio Roswaal também, ou alguma outra coisa que eu não entendi. Mas o final do episódio, finalzinho do episódio, quando o Subaru ele também aparece lá pra Emília, ou pra Bruxa da Inveja, todo cheio de mordida, e eu nem sei como os coelhos eles ainda deixaram o Subaru sair vivo de lá. Poderia até terem mostrado isso, eu não sei se foi por conta do Subaru ele não ter emanado tanta energia assim, e por conta disso os coelhos eles não se interessaram tanto, eu não sei exatamente, mas de alguma forma o Subaru ele conseguiu sair de lá. E cara, a forma como a cena é mostrada só em pequenos detalhes ali, com um tom muito escuro, e os pedaços de carne dele ali, ele ainda, cara, lutando pra sobreviver. O episódio todo é ele cego, é ele, tipo, completamente assim, cara, você vê que ele tava já no fim, já ele tava ainda fazendo as coisas quase que no modo automático ali em alguns momentos. E ele vai e simplesmente cede à Bruxa da Inveja, porque ele simplesmente não tinha mais pra onde ir naquela altura. Então, a segunda grande ironia do episódio foi que o Subaru ele sempre desejou a Emília. Ele sempre desejou o colo da Emília, beijar a Emília. A gente já viu que ele ficou no colo da Emília já uma vez, e isso aconteceu agora, só que foi com a Bruxa da Inveja. O primeiro beijo deles dois acabou sendo não com a Emília, mas ele com a Bruxa da Inveja. E num contexto completamente desfavorável, onde ele estava praticamente morto. Ele não estava num contexto em que, caraca, tô realmente querendo beijar aqui a Emília ou alguma outra coisa. Não, cara, aquele final fechou de um jeito bem pesado mesmo. Mas galera, como eu falei, ficam os questionamentos aí que eu levantei. Por favor, quem tiver as respostas,
pode meter spoiler à vontade, eu só quero as respostas, beleza, galera? Lembrando mais uma vez, quem não é inscrito, para se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos de ReZero e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza, galera? Até a próxima, tchau!